Amém, irmãos? Sobre o tema que estaremos falando hoje, vou estar falando dos 7 pecados de aqueles que não ganham almas para o reino de Deus. Ah, pastor, então você não vai estar falando hoje sobre prosperidade, sobre bendição, sobre sanidade, esta coisa toda? Irmãos, devemos entender qual foi o propósito de Deus a enviar o Senhor Jesus Cristo nessa terra. E não devemos ser injustos com outras pessoas, porque a maioria aqui já aceitou a Jesus como seu Salvador, aqui sim. Pero sabemos que aqueles que não aceitam o Senhor como seu Salvador e Senhor de sua vida, vão viver a eternidade no inferno. E vamos estar caminhando com a Bíblia e vamos estar vendo esta parte. Existe uma razão para que Deus enviou seu Filho à terra. Porque ele via que não havia nenhum santo justo sem pecado na terra. Não há um homem que não peque, conforme diz a palavra do Senhor. Pero quando ele enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido bajo a lei, para levar nossos pecados, ele estava providenciando o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Então, o que diz a palavra do Senhor em João 3:16, muito conhecido? Porque Deus, de tal maneira amou Deus ao mundo, que ha dado seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, senão para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, pero que não crê já ha sido condenado, porque não ha creído no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se foi isso, Deus preparou a resposta, o remédio, a medicina, a vacuna contra o pecado. Aí está de moda a busca da vacuna para um vírus, e Deus preparou a vacuna para o vírus chamado pecado, que nos aparta de Deus e que nos echa ao inferno. Pero Jesus também diz o seguinte, e esta é muito conhecida, em Lucas ele abre o seguinte: eu não he venido a chamar os justos, senão a los pecadores ao arrependimento. A palavra de Deus também abre aqui: fiel e digna de ser recebida por todos. Esta palavra, que Cristo Jesus vino ao mundo para salvar a los pecadores. Então, se a Bíblia explica muito bem, muito clara, é clara, que o negócio, nossa tarefa do cristiano, de um servo de Deus, de uma hija de Deus, de um filho de Deus, é ganhar almas para Cristo. Não é ser bendecido. Deus, por ser muito bueno, Ele nos bendice. Nos dá porta de emprego, sanidade, uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, matrimônio bendecidos. Pastor, meu matrimônio não é bendecido. Vamos orando, vamos seguindo, porque o matrimônio, irmão, é uma renúncia diária. Não é fácil. Jesus falou sobre matrimônio e os discípulos se quedaram assim. Sendo assim, é complicado o matrimônio. Jesus, não todos recebem esse ministério, esse dom. Então, o primeiro pecado é o pecado de desobediência ao Senhor Jesus Cristo. Isso está em Mateus capítulo 28. Mateus 28, verso 18 ao 20. E está falando aí da grande comissão. Jesus tinha já feito toda a sua obra. Ele havia morto pelos nossos pecados, ao terceiro dia havia ressuscitado, e ao largo de 40 dias se apresentou vivo. Se apresentou primeiramente para Maria Madalena, domingo por la manhã, depois se apresentou aos 11 apóstolos, aos 10 primeiro, depois aos 11, porque Tomás não estava, depois com Tomás presente, depois se apresentou a mais de 500 pessoas e foi assunto ao cielo. Pero antes de ir, ele deixou uma ordenança para seus discípulos que diz assim, Mateus 28, verso 18, e Jesus se acercou e lhes falou, dizendo, toda potestade me é dada no cielo e na terra. Portanto, id e fazei discípulos a todas as nações, bautizando-lhes em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes que guarde todas as coisas que eu he mandado,
E é aqui que eu estou com vosotros todos os dias, hasta el fim del mundo. Amém e amém. Cristo deixou claramente a ordem para cada cristiano, está transmitindo esse mensagem. O Evangelho de Deus. Às vezes pensamos que o Evangelho é uma ensinança. O Evangelho não é um método. O Evangelho é um acontecimento. Acontecimento que Cristo ha venido nessa terra, Cristo em nós outros, ou seja, Emmanuel, que é Deus com nós outros, ha muerto pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou, e todo aquele que recebe Ele como seu Salvador tem a vida eterna. O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então se imagina se alguém deixara de ministrar para ti, se alguém ocultara esta informação, que Cristo te ama e que morreu por ti para te salvar e que tem um plano maravilhoso para a sua vida e que Ele não quer que tu vá para o inferno, como que tu se quedaria? Quedaria contento ou quedaria enfadado porque as pessoas te ocultaram esta informação preciosa? É como estava vendo uma película essa semana de casos reais que habla? Baseado em hechos reais, que vivia a família uma vida de miséria. Não tinha o que comer. Era quantos filhos, Cláudia? 4 filhos. E o homem só corria o dinheiro para estar ali se emborrachando. Ao ponto de uma de eles, a pequena, ou a outra não, estava pedindo: papá, temos hambre. E ele foi, correu o dinheiro que tinha ali no bolso da mulher e foi beber fazer sua vida, beber suas bebidas ali. E sabe o que ha hecho eles para comer? Só tinha uma manteiguilla na nevera. Quizá é uma realidade de muita gente que está me escutando agora. Mesclou com açúcar e começaram a comer ali. Pero depois, quando eles se quedaram maiores, cada um seguiu sua carreira. Foi muito difícil, pero quando já estava grande, a maior, uma das chicas já estava para matrimônio, falou ali com seus padres queriam que ele comprara, porque tinha condições agora, comprar a terra de seu tio, irmão de sua madre, porque eles tinham a ideia que a herência, as terras não pode vender. E quando se quedou sabendo qual era a parte do tio, que era metade, era 100 milhões, não? 1 milhão de euros. $1 milhão, que era dólares. E quando a chica se quedou sabendo que tinha $1 milhão, a madre, porque a outra parte é que sim, e se quedaram a vida toda passando hambre, ela se quedou enfadada. Por que não vendeu esta parte dessa terra para que nós outros vivêramos melhores? Assim é o Evangelho. Passamos a vida toda sem conhecer a Cristo. Quando conhecemos, sabemos que Ele nos ama e que Ele pode nos liberar e não viver uma vida escravizado no pecado, porque o pecado nos escraviza, o pecado acaba com a nossa vida, vivendo sofrendo de aqui a de allá para cá. E quando alguém habla para nós outros que alguém nos ama e que há esperança, e o coração se abre e aceitamos essa mensagem e nos convertemos de uma nova criatura, porque se algum está em Cristo, nova criatura és. Tu enfrenta agora os desafios com alguém ao seu lado, e se tu omite esta informação, és um pecado, irmão. Primeiro pecado é um pecado de desobediência, porque se o Senhor é meu Senhor e me dá essa ordenança, devo obedecer. E segundo pecado, se os irmãos estão amáveis, abra aí, tu está em Mateus, siga adelante para João, capítulo 14, porque o segundo pecado é o pecado de falta de amor a Cristo. Aqueles que não ganham a alma, aqueles que não fazem missões, vale? Aqueles que não ganham almas como devem ser, são cristianos desobedientes. Pero isso não é tudo. Sua desobediência prova falta de amor
a Cristo. Capítulo 14, verso de número 15, diz assim a palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus falando a seus discípulos, hein? Se me amais, guardais mis mandamentos. Esta parte de guardar é poner por obra, praticar. E o verso 23, capítulo 14, verso 23 de São João, diz assim: respondeu Jesus e lhe dijo: el que me ama, mi palavra guardará, e mi Padre, com a P maiúscula, está falando de Deus Padre Celestial, lhe amará, e vendrá a ele, e haremos morada com ele. El que não me ama, não guarda minhas palavras, e a palavra que habéis ouído não é minha, senão de mi Padre que me enviou. Pergunta clara: tu amas a Cristo? Os irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos que estão me escutando, vendo esse vídeo, tu amas a Cristo? Então se ganhe almas para Ele. Recuerda-te quando Pedro estava ali se arregrando na vida com Cristo, porque Pedro tinha negado a Jesus. Tinha 2 discípulos que tinham de decepcionado a Cristo. Um foi Judas, que vendeu a Cristo, traicionou a Cristo e depois foi se suicidar. E Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus, sendo Deus, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Não há nada oculto que nós outros logramos ocultar de Cristo. Jesus falou para Pedro que Pedro ia negar Ele 3 vezes antes que o galho cantasse. E Pedro negou Jesus, falando que não conhecia. Pedro negou Jesus, falando que este homem não fazia parte da vida dele. E quantas das vezes tu e eu já negamos a Jesus? Pero a palavra é clara. Quando Jesus ressuscitou, Jesus não se olvidou de Pedro e falou para Maria: abre para Pedro, que eu vou adelante de eles em Galileia. Abre-la, Pedro. Encontrou Jesus Pedro apartado de seus caminhos, porque já estava pescando. Volveu sua vida normal. Não é pecado pescar. O pecado que ele já estava na rota cristiana, seguindo a Cristo, e volveu sua atividade. E os discípulos seguiram ele. E Jesus se acerca à praia, onde ele havia hecho já um milagre de la pesca maravilhosa, onde os discípulos pescadores profissionais não haviam pescado nada. E isso se cumpre na palavra que sem Cristo nada podemos fazer. Uma vez que somos de Cristo e queremos nos apartar dele, traemos problema à nossa vida. E Jesus de la praia, de la orilla, falou assim: há pescado alguma coisa? E eles: não, lançai a rede do lado direito. E lançaram a rede, já não aguentava mais puxar a rede, Giovanni. Pediram ajuda a outros barcos também. E Juan habla para Pedro: és o Senhor. E Pedro sacude na água, dá um sacudão na água e se queda ali. Pero quando eles regressam à praia, Jesus já tem fogo encendido e peixe ali e pão para comer. E começa a restauração de Pedro. E Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro tem que confessar: sim, Senhor, te amo. E Jesus: apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me ama? E Pedro já chorou, porque sabia que o Senhor sabia de tudo, estava ali tocando na herida. Tu sabe todas as coisas, Senhor, tu sabe que te amo. O Senhor conhece aqueles que são sujos. E aqui é o seguinte, estamos falando em termos de amor, de entrega. A moneda de medida para medir o amor se chama sacrifício. A madre ama seus filhos ao ponto de sacrificar seu último troço de bife, de carne, para dar de comer a seus filhos. A madre sacrifica, às vezes, seu dinheiro, sua economia, para dar algo para seus filhos, que sala a educação, um caderno, algo, pagar a mensualidade da faculdade, da universidade, comprar um vestido, às vezes, para esta pessoa, para ti, para sua filha, e às vezes não compra para ti mesma. Sacrifício. O padre que ama seu filho
se queda trabalhando horas e horas para que pueda estar dando o melhor para o hijo. Eu estou falando de padres que amam. Me sigue? Há de tudo nessa terra, mas já estamos falando da parte que ama. Então, se tu ama pouco, sacrifica pouco. Se tu não está fazendo nada para ganhar alma, tu está demonstrando para Cristo que tu não ama Ele. Se tu está fazendo pouco, tu está amando pouco. Se não há nenhum esforço, como pode dizer tu que amas a Cristo? Estamos indo com os textos, estão me compreendendo? Terceiro pecado daquele que não ganha almas, que não hace missões, é o pecado de não seguir a Cristo. Olha, pastor, a hora complicou, hein? Lucas, tu está em Juan, não? Mateus 4. Tu está em Juan, volvendo. Lucas, volve outro evangelho. Marcos, e volve para Mateus. Irmã Amanda, tu não está junto com ele? Tu és parte do mesmo grupo, tu pode estar ao lado de ele. Amém? O pecado de não seguir a Cristo. Mateus 4. Irmãos, não se olvidem que hoje estamos aqui. É um culto missioneiro aqui, sim? Estamos aí, orando por missões. Pero, às vezes pensamos, isso é um ministério para os missioneiros. Não é só para os missioneiros. É para todos que são de Cristo, que são servos de Deus. Não, isso é só para o pastor. Para todos. Amém? Mateus capítulo 4, verso 19. Mira o que Jesus falou para seus discípulos e habla para nós outros também. Eles dijo: veni em pós de mim e usareis pescadores de homens. Mira que as coisas aqui é o seguinte. Eles eram pescadores de pescado. Deus não cambia a natureza que ha posto em ti de trabalhar, de los dones naturais. Só iba cambiar a mercadoria. Em vez de ser pez, seria almas, seria homens. Pero as ferramentas, as atitudes de estar de madrugada, de estar buscando, de estar insistindo, de não echar a toalha, de seguir adelante, essa perseverança do pescador, da paciência de um pescador, Deus estaria utilizando todas essas ferramentas. Estão me entendendo? Se tu eres cozinheira, tu vai estar cozinhando para estar ali buscando pessoas, para estar levando comida para as pessoas que estão na casa. Busque formas de estar utilizando o talento que Deus te ha dado para estar alcançando almas para o Senhor. Nós outros, a maioria aqui, venimos de outros países. Venimos para buscar uma vida melhor. Venimos para estarmos aqui cambiando nossa vida, melhorando nossa vida e melhorando a vida de nossa família que está em nossos países. Eu fui enviado aqui para atrair a vida de Deus, para estar anunciando o Evangelho. E estou tentando ajudar os irmãos na parte material na medida que podemos. Pero na parte espiritual, essa eu não puedo, sabe o quê? Me despistar. Por que estamos falando aqui de seguir a Cristo? Mateus, Lucas. Perdone-me se estamos aí caminhando em muitos livros, pero necessita, porque é Cristo falando. Capítulo 9 de Lucas. Mira o que Cristo está falando. Primeiro ele falou: veni após de mim, quer dizer, seguir a Ele. E vos farei pescadores. É o Senhor que vai fazer. Nossa vida se torne efetiva, frutífera para Ele. Lucas 9, 23 é um versículo muito conhecido. Também dijo Jesus, e dizia a todos, dizia a todos. Sabe o que é todos, não? Todos, Giovanni, é igual em português, todos é igual em venezuelano, aqui espanhol, em italiano, aqui Giovanni, com 2N, quantas repetições, todas as coisas repetidas, a pasta melhor repetir todos os dias, aqui sim? Todos é igual no grego, todos é igual em tudo, quer dizer, todos, não há exceção. Dizia a todos, se alguno, aí já está a eleição da pessoa. Se alguno quer venir em pós de mim,
Negue-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Sua cruz, que a cruz de Jesus ele levou. Está falando aqui de renúncia. Está falando aqui de sonhos, de projetos, de propósito. Porque às vezes venimos à igreja de uma forma equivocada. Não, eu vou orar para que Deus venha estar abrindo a porta, para que Deus esteja fazendo uma coisa aí, um propósito que estou fazendo. Irmão, isso não é pecado. Pero devemos entender o seguinte: qual é o propósito que Deus tem para mim? E, de acordo com esse plano, com esse propósito, com esse sonho, pôr esse sonho juntos. Que aí vai acontecer o seguinte: enquanto tu está trabalhando para os sonhos e o propósito de Deus, Deus está obrando em seu propósito, que tu tem aí, em secreto, um oculto. Onde que está isso na Bíblia? Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele hará. Entregue seu caminho ao Senhor, quer dizer, encomenda sua vida ao Senhor, e Ele satisfará os desejos de seu coração. Pero o propósito suyo tem que estar calibrado com o propósito do Senhor. Estão me entendendo ou não, irmãos? Então, primeiramente ele falou assim: veni pós de mim e usarei pescadores de homens. E dizia a todos: se algum não quer venir em pós de mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. E agora João, capítulo 12. João, Evangelho de João, capítulo 12, verso 26, porque estamos vendo o terceiro pecado de não seguir a Cristo. Diz aqui, capítulo 12 de João, verso 26, Giovanni, diz assim: se algum não me serve, siga-me. Donde dois estiverem, ali também estará mi servidor. Se algum não me servir, mi Padre lhe honrará. Está me entendendo? Então, mientras eu estou servindo a Cristo, Ele, Padre, está me honrando. E que é isso, honrar? Honrar, irmão, é quando Deus está fazendo as coisas que tu estava anelando. Mira, estávamos aqui orando por a vida da irmã Marcela e a vida da irmã Fanny. Tu estava contenta, irmã? A madre estava contenta. Quando sua filha, a mais pequena, está sendo graduada, tu está triste ou está contenta? Contenta. E Ele está honrando a ti, porque está obedecendo todo aquele esforço. Daniela tem que estudar, Daniela tem que dormir mais temprano, Daniela tem que fazer as tarefas, e Ele já vai cumprindo as tarefas que tu está fazendo, que tu estás pedindo, está cumprindo as tarefas que a maestra está pedindo, e saca sobressalente. Aí tu se queda triste, porque Ele está honrando. O Padre nos honrará à medida que estamos seguindo a Cristo e obedecendo sua palavra. Ninguém está seguindo a Cristo até que chegue a ser um ganador de alma, porque é isso que Ele ha pedido. Que Cristo pede de nós outros? Não foi isso que acabamos de ler no primeiro verso? De predicar o Evangelho? Pastor, eu não sei predicar o Evangelho. Já falei que o Evangelho é um acontecimento. É dizer o que Cristo ha feito em sua vida. Porque somos chamados a ser testigo de algo que ocorreu em nossa vida. Se tu ha tenido um encontro com Cristo e sua vida cambiou, tu és uma nova criatura, é tu falar o que Cristo ha feito em sua vida, o que Cristo pode ser, o que Cristo ha venido a ser nessa terra. Ele ha venido buscar e salvar o que se havia perdido. Ele ha venido pagar, sabe o que? Me deuda para com Deus. Meus pecados foram pagados através de Cristo, porque eu não tinha condições de pagar. Me siga, irmãos, ou não? É quarto pecado de que não gana alma. Eu não ganhar almas quer dizer que tu e eu não estamos em Cristo. E isso é muito sencillo. Tu está aí em João, que sim ou não? No 12. Agora vai para o capítulo 15. Outros dias já estivemos estudando esse passagem, né? E estaremos lendo aqui outra vez esse passagem para que tu pueda ver. João capítulo 15, do verso 1 ao 8. Se estamos ou não estamos em Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a vid verdadeira e meu Padre é o lavrador. Todo pâmpano que em mim não leva fruto, lo quitará. E todo aquele que leva fruto, lo limpiará, para que leve mais fruto. E aprendemos aqui, Cristo é a vid, nós outros os pâmpanos, os galhos, não? E o Padre é o agricultor. Já vimos que
limpiar é como fora podar. Vai quitando o pecado, vai quitando a amargura, vai quitando as coisas que estão impedindo o crescimento nosso, crescimento espiritual. O que te impede de crescer? Qual é a situação que Deus tem que quitar? Qual é o obstáculo da bendição de Deus de não estar vindo a sua vida? A presença de Deus, a vida de Deus em ti. E outra coisa é cortar. Cortar uma ruptura que tu não tem mais contato com a vida. Está falando aqui de condenação, de juízo. Me sigue? Já vosotros estáis limpios por la palavra que os he hablado. Permanecei em mim e eu em vosotros. Como o pámpano não pode levar fruto por si mesmo, se não permanece em la vid, assim tampouco vosotros, se não permaneceis em mim. Eu sou la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece em mim e eu nele, este leva muito fruto, porque separados de mim, nada podeis fazer. Às vezes queremos fazer as coisas como nos dá na gana. Às vezes queremos fazer as coisas sem estar seguindo a Cristo. Por que nos frustramos? Porque sem Cristo nada podemos fazer. Uma coisa é quando tu não conhecia Cristo, vale? Tu estava ignorante desta aliança com Cristo. Pero uma vez que tu entende que Cristo é o nosso Salvador, e que tu tem uma aliança com Ele, e se aparta dele, ou és desobediente a Ele, é por isso que a vida não está indo adelante. Haga uma reflexão como está a sua vida. Porque Ele falou, sem mim nada podeis fazer. E diz aqui a palavra do Senhor seguindo, eu sou a vida, não? O que em mim não permanece, será echado fora, como o pámpano, se secará, e los recorrem, e los echa no fogo e ardem. Se permaneceis em mim, minhas palavras permaneceis em vosotros, pedi tudo o que quereis. Ai, que maravilha. Aí essa parte nos encanta, aqui, mas a parte de permanecer na palavra dele é que não me encanta, aqui, obedecer, renunciar, isso não mola. Pero para molar completamente, devemos fazer nossa parte de obediência, está em Cristo. Aí pedireis tudo, não? É isso ou não? Chegou, entrou até poder, todo. Se permaneceres em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi todo o que quereis, e os será hecho. Em isto é glorificado meu Padre, em que deveis muito fruto, e seais assim meus discípulos. Agora na pergunta, que fruto é esse que Cristo está falando aqui? Será que é bolsa de emprego? Pastor, eu fui tão bendecido que eu tenho trabalho para mim, trabalho para todos os irmãos. Será que é isso? Pastor, é meu matrimônio. Eu casei com um marido e tenho mais marido para distribuir aí. Será que é isso? É esse fruto? Não, esses são as bendições que Deus nos dá. Mira, estamos confundindo as bendições que recebemos com o fruto que produzimos. É ao revés. Fruto é produzir. Que sim, Giovanni? Agora, estamos recebendo as bendições. Agora, o que estamos produzindo? Será que é cantar ao Senhor? Alabar o Senhor? Venir à igreja? Isso é uma consequência. Qual é o fruto que estamos aí, falando? Recorda que o Senhor já nos pediu. Estamos retrasando a vinda de Cristo, porque não estamos falando do Evangelho, porque a palavra do Senhor nos falou o seguinte, e esse Evangelho do Reino será predicado em toda a terra, então se vendrá o fim. Estamos alargando o sofrimento, porque todas as plagas, essas coisas aí que estão ocorrendo, as pestes, a desunião em família, guerra, rumores de guerra, separação, enfermidade, tudo isso está se cumprindo, que o Senhor já tinha nos avisado. Pero o nosso turno, que é predicar o Evangelho, não estamos fazendo. Então, se aqui está mais uma parte, o fruto do cristiano é outro cristiano, é produzir outra alma, outro salvo para Cristo, outra oveja para Cristo. Oveja genera oveja. Me siga ou não? Está clara esta parte aqui? Então, irmãos, Cristo vindo buscar e salvar o que se havia perdido. Todos nós outros fomos encontrados por Cristo. Agora devemos indicar o caminho para outros. 5. O quinto pecado da pessoa que não ganha alma para Cristo. Não ganhar alma para Cristo é um pecado de deslealdade.
em uma sagrada missão. Onde está isso, hein? Sei que o texto é largo, não vamos estar lendo esse texto todo, mas eu vou estar aqui ministrando e depois vamos estar em outro versículo mais curto. Se vosotros sabeis, tu que está apontando, irmão, é Mateus 25, verso 14 ao 30, que vai estar falando ali da parábola de los talentos. E Jesus está comparando com esse homem que deixou os talentos para seus servos. A um deu 5, a outro deu 12, a outro deu 1, de acordo conforme sua capacidade de trabalho. Deus sempre nos dá algum dom, vale? Para que nós outros podemos estar exercendo as funções que Ele nos está proponendo. 6. Não ganhar almas é um pecado de um nécio sem visão. Isso está em Provérbios 11. Provérbios capítulo 11, verso 30. Diz assim: el fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Amém? Quem ganha almas é sábio. A hora tu está aí, mira, em Provérbios, salta Provérbios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Amém? Daniel, profeta Daniel, capítulo 12 de Daniel, verso 2 e 3, porque estamos aí no pecado de senércio em visão. Diz aí 2 e 3 do capítulo 12 de Daniel: e muitos dos que dormem no povo da terra serão despertos. Aqui está falando, sabe o quê? Daquele grande dia do juízo final, onde prestaremos conta ao Senhor, nosso Deus. Uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e confusão perpétua. Os entendidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que ensinam a justiça à multitud como as estrelas a perpétua eternidade. Onde estamos aqui, irmãos? Hein? Será que vamos ser aqueles que vamos ser condenados? Ou seremos aqueles que estamos vivendo eternamente? Agora, com a quantidade de pecado que estamos aí acumulando, de desobediência, de não amar a Cristo, de não seguir a Cristo, de não ter essa visão, será que estamos em qual grupo? Será que vamos nos acercar ao Senhor com manos vazias? Por isso devemos estar ponendo em nossa mente para fazer uma reflexão, nosso coração para ser quebrantado. Se nós outros agora tivermos uma outra rota e volvemos ou começamos a ganhar almas para Cristo, fazendo a palavra de Deus correr aqui, hoje temos muitas formas. Podemos enviar mensagem, mas não se quer somente enviar mensagem online ou mensajito de las redes sociais. Envia mensagem sim, mas também visita. Visite seu vizinho, se necessita de ajuda. Se está enfermo, ora. Porque, dijo a palavra do Senhor, os sinais seguirão aqueles que creem. Em seu nome sanarão os enfermos. Colocarão a mão sobre os enfermos, sanarão. Aí, irmãos, Deus quer fazer de ti um evangelista, uma evangelista, um homem ou uma mulher de Deus que predica o evangelho. Mira aí em Daniel, o verso 3 que está falando: os entendidos resplandecerão como o resplendor do firmamento. Os que ensinam a justiça à multitud como as estrelas, a perpétua eternidade. Queremos ser esses luzeiros, porque estaremos ensinando a essas pessoas o que? O amor de Deus, a salvação de Deus. Amém? E por último, sétimo pecado daquela pessoa que não ganha almas para Cristo, é um pecado de assassinato. Sério, é um pecado de assassinato. Tu está em Daniel? Aqui sim? Volve. Volve para Ezequiel. Dá uma marcha atrás, Ezequiel capítulo 3. Não ganhar alma, somos aí pecadores de assassinato. Que forte, não, Giovanni? Pero vamos ler aqui. A palavra de Deus disse aqui, capítulo 3, versículo 16 de Ezequiel: e aconteceu que ao cabo de los 7 dias, vindo a mim palavra de Jeová, dizendo: Hijo de homem, eu te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Sabe o que é essa atalaya?
antigamente tinha a torre. Aqui há muitos castilhos que tem a torre. E o atalaya se quedava na torre e naquela ventana que estava ali para velar se venia o inimigo. Então, se ele tinha que estar velando, quando venia o inimigo ali no horizonte, ele tinha que comunicar ao chefe do exército, tocando sua trombeta, para anunciar para que as pessoas que estavam no castilho, para que estava ali seu povo, para defender-se do inimigo. Então, sua atalaya necessita estar vendo o peligro e anunciando. E nós outros estamos vendo o peligro do inferno e não estamos anunciando. Somos a atalaia de Deus, estamos com a boca cerrada. Seguimos. Oirás, pois, tu a palavra de minha boca, e los amonestarás de minha parte. Quando eu disser ao impio, de certo morrerás, e tu não lhe amonestares, nem lhe hablares, para que ele, o impio, seja apercebido de seu mau caminho, a fim de que viva. E o impio morrerá em sua maldade. Pelo seu sangue demandarei de tu mano. Pero se tu amonestares ao impio, e ele não se converter de sua impiedade, e de sua maldade, e de seu mau caminho, ele morrerá por sua maldade, pero tu habrás livrado tua alma. Quer dizer, tu tem um compromisso de anunciar o evangelho para as pessoas que não têm a Cristo. Se elas não creem, não se convertem, aí já não é mais culpa sua. Pero tu tens a missão de estar predicando o evangelho do reino em toda parte. Jesus salva, liberta, bautiza com o Espírito Santo e em breve volverá. Pero se tu não habla nada, tu está como esse atalaya que está callado e a sangre das pessoas que Deus ha permitido estar a seu redor cairá em sua conta. Ó cristianos, ó igreja do Senhor Jesus Cristo, há sangue inocentes humanos? Há sangue dessas pessoas que não escutaram o evangelho do reino? Tu e eu somos culpados? Me pongo aqui também, e no mesmo paquete? Será que fui omisso em algum momento? Será que somos culpados da perdição dessas almas imortais? Porque vimos em Daniel que ressuscitarão ali para o juízo do trono branco. E ali não escapará os políticos, não escapará os assassinos, não escapará nada. Tu puedes ter, hermano, venir à igreja, tu puedes estar tendo ensinamento teológico, tu pode dar uma boa oferenda na igreja, pero se tu não ama Cristo, não obedece a Cristo, não ganha almas, tu não está produzindo frutos. E estamos aqui em pecado porque temos a resposta, sabemos fazer o bem e não hacemos. Isso é ser cristiano. Ser cristiano é comunicar que Cristo ha venido nessa terra e que ha morto por nossos pecados, pero não se quedou no sepulcro, ao terceiro dia ressuscitou, e agora Ele volverá para levar a igreja. Pero Ele nos deu uma ordenância: ide por todo o mundo, predicai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for bautizado será salvo. E nós outros devemos ensinar todas as coisas que Ele nos ensinou, e bautizando em nome do Padre e do Espírito Santo. Esta é a nossa missão, este é o nosso ofício. Oh Senhor, que Deus haga sentir esta convicção em nós outros, e que nós outros venhamos estar nos arrependendo de nosso pecado de omissão, e que Ele venha estar aí nos restaurando. Eu sei que essa mensagem não mola, não é aquela mensagem que tu sai daqui, eu vou comer o mundo. Porque esta mensagem é o seguinte: necessito predicar ao mundo. E mire, Deus, quando obedecemos a Ele, Ele é o melhor chefe que temos. Deus, quando obedecemos a Ele, Ele é o melhor amante que temos. Ele nos ama com amor eterno. Deus, quando obedecemos a Ele, Ele não deixa faltar nada. E aliás, Ele jamais deixou faltar. Não cai um pelo de cabelo de sua cabeça sem que Ele não sepa. Pero nós outros estamos curtos nesta missão. Nos ponemos de pé, irmãos, em nome de Jesus. Porque isso não é justo. Alguém predicou o evangelho para nós outros, que sim? Se ele se calhara, for um atalaya que tivera calhado, tu se quedaria contento?
quando encontraram com ele, e no juízo, mira, tu foi salvo, eu me quedei perdido, por que tu não me falou desse evangelho? Porque não me deu gana, porque não tinha tempo, porque temos muitas excusas, mas todas as excusas caem por terra, porque Deus não abriu mão de ti, Cristo não abriu mão de ti. Oremos a Deus. Padre Santo, Padre bendito, aqui estamos, Senhor, diante de Tu palavra, Senhor. Diante, Senhor, desses 7 pecados que, Senhor, mencionamos aqui, Senhor. Senhor, o primeiro pecado, Senhor, foi esse pecado de desobediência, Senhor. Perdona a nossa desobediência, Senhor. Porque, Senhor, Saul, quando desobedeceu, Senhor, ele perdeu o seu reino, Senhor. Deus Santo, que nossa desobediência venga a ter fim hoje. Que cada um aqui, Senhor, venha sair, Senhor, para predicar o Evangelho, Senhor. Senhor, o pecado de falta de amor, Senhor. Senhor, venha estar aí com Tu Espírito, Senhor, contrindo o nosso coração, Senhor, para que obedeça a Tu palavra. É pecado de não seguir a Cristo. Senhor, Tu foi fiel aqui, Senhor. Tu predicou, Senhor, em todas as oportunidades. E Tu não tinha, Senhor, impedimento. Tu predicava a multidão como predicava individualmente. Tu predicou a Nicodemos. Tu predicou, Senhor, aquela mulher samaritana. Senhor, Tu falou, Senhor, aquela mulher que foi surpreendida em adultério. Mas Tu pregava também a multidão. Tu não se importava, Senhor, com a quantidade. Tu mirava o alvo, Senhor, que era conquistar, Senhor, pessoas para o reino de Deus, Senhor. Senhor, bendiga, Senhor, a vida de nossos irmãos, dar-nos sabedoria, estratégia, ousadia, Senhor, para estarmos, Senhor, aí sembrando esta palavra, Senhor. Guarda-nos, Senhor, no livro do mal. Espírito Santo, alumbra nossa mente, Senhor. Dá-nos, Senhor, na semana de vitória, uma semana bendecida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Padre, e a dulce consolação do Espírito Santo, seja com todos vós outros, desde a hora e para sempre. Amém e amém. Amém.